Olá a todos e bom ano, primeiro do que tudo. Espero que as vossas leituras de 2022 tenham sido produtivas. As minhas eu não li tantos livros quanto eu gostaria, mas dentro das circunstâncias e de como foi o meu ano e tudo mais, estou contente com as minhas leituras. Então vou aqui, eu e a Joana vamos fazer uma análise barra recap dos livros que lemos no ano passado. Pronto, já é o ano passado porque estou a gravar isto em 2023, apesar de ser o meu wrap-up de setembro. Sim, de setembro. Por acaso calhou bem, não foi bem de propósito, porque eu no ano passado tinha dito, no início do ano, credo, como assim já passou tanto tempo, mas no início do ano passado eu tinha dito que ia fazer wrap-ups trimestrais, porque o primeiro que eu fiz foi de janeiro a março, se não me engano, mas depois esses meses foram um bocado caóticos e eu acho que fiz uma grande misturada de coisas. Este último calhou bem porque foram os livros de setembro a dezembro, pronto, foi o último quadrimestre do ano. Portanto, sem mais demoras, bora lá. O primeiro livro que eu li, As Coisas que Perdemos no Fogo. Este foi um livro da Feira do Livro que eu por acaso comprei e fui ler quase logo a seguir, o que me deixou bastante contente, porque eu estava com medo de ter ido acumular livros para a Feira do Livro e depois não ler nada, mas por acaso até foi bastante produtivo, porque li muitos desde que comprei. E este foi um deles. Isto é são contos, lá por assim dizer, são short stories. Sou sincera, eu não retive muito deste livro. Eu sei que lhe dei 3 estrelas e eu não tenho falado muito do meu rating de estrelas, porque enfim, acho que isso não transparece muito bem aquilo que eu achei dos livros, apesar de eu continuar a pôr o rating no Goodreads, porque já faz parte da tradição. Isto são contos de terror, mas é um terror muito específico. Esta autora é da Argentina. As histórias são passadas na Argentina, especialmente em Buenos Aires, mas não é um terror que se esteja à espera com muito gore e coisas assim do género. É mais um terror societal. Se é assim, se é que isto faz sentido, eu não sei muito bem descrever. Tem a ver muito com a sociedade e com os terrores da cidade em si e das condições em que as pessoas vivem e tudo. Mas eu gostei, mas para mim short stories é muito complicado, porque eu acabo sempre por não me lembrar de nenhuma, a não ser que seja mesmo muito impactante, mas confesso que ainda não aconteceu com nenhum livro de short stories. Gostei, mas por acaso quero ler mais desta autora. Eu gostava de ler A Nossa Parte da Noite, acho que é assim que o livro se chama. Eu acho que ele está editado pela Quetzal também, como este. Tem uma capa lindíssima, mas ele é muito grosso e eu não sei ainda se estou bem preparada para o ler. Mas se gostam de short stories e de terror, diria que é uma boa leitura. Provavelmente irei voltar a ele daqui a uns anos. Foi esta a minha primeira leitura de setembro. Depois de seguida, finalmente, acabei o Braiding Sweetgrass. Ele está bem anotadinho. Eu comecei a lê-lo no verão, mais ou menos antes do verão, e acabei-o em setembro ou outubro. Mas, sinceramente, ainda bem. Este é dos poucos livros que eu fico feliz de o ter lido devagar, porque consegui apreciá-lo bastante. Eu adorei ler isto. É dos melhores, assim, mini spoiler, porque hoje não vamos falar tipo, do nosso top 5 e menções honrosas e assim no tal vídeo de recap. Este livro vai lá estar, certamente. Ele é mesmo incrível. É um não-ficção, é um género de memoir. Esta autora da Robin Wall Kimmer, que é basicamente a ligação dela com a natureza, com a fruta, com as ervas, pronto, isto é sobre o Sweetgrass, que a Sweetgrass, eu inicialmente, assim, erva doce, na minha cabeça faria todo o sentido que fosse essa a tradução, mas não tem nada a ver com erva doce. Aqui em Portugal isto é uma erva que não existe, só existe na América do Norte e é muito utilizada nos rituais e, no geral, pelos nativo-americanos. E esta autora, sendo nativo-americana, segue muito esses princípios e fala imenso disso, da ligação dela com a natureza, com os frutos. E é mesmo lindo de se ler. Ele é incrível. Acho que qualquer pessoa iria tirar muito, muito bom partido disto. Portanto, leiam.
fartei-me de escrever, já tinha saudades de escrever imenso em livros e de simplesmente apreciar. Foi uma leitura demorada, mas porque eu quero sempre estar a devorar livros. Em que eu fique, sei lá, 2 semanas sem ler, depois leio um livro num dia, sou assim uma coisa um bocado ridícula. Mas este eu fui lendo e ainda bem, e recomendo a toda a gente. Depois, pronto, dá para ver que eu tive nada a ver. Eu estive bastante tempo sem ler, aparentemente já nem tinha esta noção. Li My Best Friend's Exorcism. Isto foi uma leitura conjunta com a Adriana Machado Books. Eu gostei bastante. Isto foi o meu terceiro... Foi o terceiro. Foi o meu terceiro Grady Hendrix. E eu quero muito ler um livro. Ainda não li... Acho que o que me falta ler é o Paperbacks of Horror. Quero muito ler esse. Final Girl Support Group. Não sei, uma coisa assim do género. Foi o último que saiu, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. E vai sair um agora em janeiro, que é o How to Sell a Haunted House, e eu estou muito ansiosa para esse livro. Assim que ele sair, eu acho que eu vou comprar logo, porque quero mesmo muito. Voltando a este, o My Best Friend's Exorcism, eu não sabia muito bem o que esperar dele, porque, pronto, o Grady Hendrix é mais, não é bem um autor de terror, é um autor, é muito, é as tais dark comedies no cinema. Isto é totalmente uma dark comedy. É um livro muito irónico. Gostei do gore, por acaso eu não estava à espera que ele tivesse tanto gore. Não é que tenha muito, mas para aquilo que eu estava à espera surpreendeu-me bastante, porque não pensei que fosse de todo ter. E eu gosto disso nos meus livros de terror. Mas essencialmente isto é engraçado porque, apesar de ser um livro de terror, ele é muito querido. É sobre uma amizade de, pronto, 2 raparigas que se conhecem na middle school. Pronto, isto está em inglês, na escola básica. Na escola básica é esse o ponto fulcral deste livro. É a amizade delas e a maneira... O final deste livro... Opa, eu gostei mesmo muito. De terror tem muito pouco. Tem alguns elementos. Mas... É uma história de amizade incrível. Eu gostei imenso. E fiquei muito desiludida porque o filme... Eu fui depois logo ver o filme passados uns dias ou uma semana. E o filme... Opa, pronto, já toda a gente está à espera do que é que vem daí. Os filmes de terror, no geral, já não, se não tiverem um bom budget, já são o que são. E este... O que mais me incomodou, o gore, lá está, o gore eu gostei. O que me incomodou mais foi mesmo ignorado completamente a amizade das duas, da Gretchen e da Abby, que são as 2 personagens principais. Não vou dizer quem é que... My Best Friend's Exorcism, não vou dizer quem é que é best friend e quem é que sofreu um exorcism. Eles ignoraram completamente a moral. Não é bem uma moral, isto não é uma fábula, não é? É um livro de terror, after all. Mas ignoraram tipo, a parte mais importante do livro e eu fiquei desiludida. Gostei das cenas do gore, que não pensei, que até mantiveram a maior parte delas, do que me lembro. Mas pronto, para quem gosta de histórias passadas nos anos 80, ele é muito bom. Se alguém quiser começar com terror, eu não diria que é o mais indicado, mas ele não é assustador, por assim dizer. Tem algumas partes assim um bocado tensas e creepy, mas tirando isso, ele é fixe. Pronto. Acho que é... Ainda não sei, ainda não fiz bem o rating dos meus Grady Hendrix, mas eu diria que este é para aí o meu segundo favorito. O que eu mais gostei foi The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, acho que é assim. E depois este e depois o Horror Store, que parece, é aquele livro que parece uma... eu vou pôr aqui, eu tenho na minha estante, mas não tenho por buscá-lo. Ele parece um catálogo do IKEA. O conceito é incrível, mas eu confesso que não sei se me perdi muito nele. Ou se não era aquilo que eu estava à espera. Ele é bom, mas gostei mais deste. Pronto, e não me vou estar a alongar num livro que não foi lido neste último quadrimestre de 2022. De seguida, nem parece, eu já não me lembrava, há aqui intervalos muito grandes entre estes livros, mas pronto. O próximo que eu li foi Água Viva, de Clarice Lispector. Li isto numa tarde. O livro foi uma viagem, primeiro do que tudo, porque eu falei um pouco dele, acho eu, não me lembro nos stories, já não lembro bem o que é que eu disse, mas eu acho que disse algo como, é um livro sobre tudo e sobre nada, e sobre, é basicamente um devaneio
da autora em que ela começou a escrever e seguiu, mas alguém me disse, acho que foi o Gonçalo, o leitor na Insónia, que não é ela a que está a narrar, por assim dizer, mas sim uma personagem criada por ela. Mas como é um livro tão pessoal e não tem propriamente um tema, isto fez-me muito lembrar a Virginia Woolf, apesar de eu ainda só ter lido o A Room of One's Own, mas espero que isso este ano vá mudar, porque pelo menos com os diários vai mudar certamente. Que estamos a ler a iniciativa pela Os Livros da Lena, os diários Dias do Wolf. Isto é tarde, eu já devia estar na cama. Fez-me muito lembrar a escrita dela, porque lá está, eu nesses stories eu estava a questionar-me se isto era ficção ou não ficção, porque eu achei que tinha sido não ficção, porque lá está, são apenas os pensamentos de uma pessoa, mas na realidade isto é uma personagem que a autora criou e que é os pensamentos dessa personagem, por assim dizer. Mas, assim, para quem não gosta daquele fluxo de consciência em que a pessoa só vai, não está a falar de nada em concreto, não há plot, este livro não tem plot nenhum. Para quem gosta desse tipo de livros, ele é muito bom mesmo, e adorei a escrita. Eu nunca tinha lido nada de Clarice Lispector e conheço mesmo muito pouco desta autora, mas isto foi uma boa introdução, eu gostei imenso deste livro. E gostava que a Joana o lesse, apesar de eu achar que isto não vai ser bem a onda dela, porque ela também não gostou muito de Virginia Woolf, então não sei, isto é a minha interpretação. Eu sinto que há muitas coisas que eu interpreto de livros que não sei se é o mesmo que as outras pessoas interpretam. Pronto, para isso é que também serve a comunidade, para falarmos de umas coisas, o que é que achámos disto, o que é que achámos daquilo, de que maneira é que interpretámos. Eu gostei muito. Depois li isto, lá está, depois eu fiz stories a falar destes livros e disse que ia falar sobre eles em mais detalhe. O I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Isto não era bem o que eu estava à espera, eu não sabia o que havia de esperar, eu vi este título algures no Booktube, não sei, eu sei que vi este livro, vi o título e fiquei, não preciso já imediatamente ler, porque eu adoro tteokbokki, é só a melhor comida de sempre. Acho que me atrevo mesmo a dizer que é a minha comida favorita. Uou, como assim? Nunca tinha pensado nisto. Mas isto é incrível e chega de falar de comida, não interessa. Mas este livro não tem nada a ver com isso, só como é óbvio. Isto é meio que um self-help. Este livro não é nada mais, nada menos do que as transcrições das sessões de terapia da autora com a sua psiquiatra. É ela a tentar lidar com a vida, a pressão de... Pronto, a autora é coreana. Espero não estar a dizer porcaria, eu acho que é coreana. Exato, translated from the Korean, portanto, a autora é coreana e também já tinha falado nisto num wrap-up. Na Coreia há uma cultura um bocado tóxica de beleza e de aparência física e isso tudo, e ela fala também muito disso neste livro. Não só, mas também, porque lá está, é um tema muito comum à literatura, não à literatura, mas na sociedade coreana. E eu gostei, mas achei-o muito... não é direto, porque não quer dizer que isso seja mau, um livro ser direto, mas achei-o muito plano, muito só de duas dimensões, que parece que só existe o certo e o errado, é que isto faz sentido. E achava que ele ia ser mais profundo, por assim dizer. Sinto que foi um livro muito superficial para um assunto relativamente sério ou relativamente profundo, mas sinto que se calhar foi essa a intenção da autora, não sei, eu esperava uma coisa mais... uou, sei lá, mas basta partir do facto de isto serem transcrições, acaba por ser um diálogo. Se calhar também não foi muito possível ter essa profundidade, então pronto, não era aquilo que eu estava à espera, gostei de o ler. Não acho que seja uma má leitura, acho que se gostarem de tteokbokki, ela não vai falar de tteokbokki. Pronto, fica já aqui o disclaimer. Acho que ela só fala disso na primeira página. Exatamente, ela só fala disso na primeira página. Eu acho que até sublinhei aqui qualquer coisa. Não, por acaso não tem a ver com tteokbokki, mas ela fala aqui. Por acaso eu sublinhei, agora que eu estou aqui a ver, que eu sublinhei uma frase até relativamente importante. Eu vou ler, porque não? Why are we so bad at being honest about our feelings? Is it because we're so exhausted from living that we don't have the time to share them? Isto foi a primeira coisa que eu sublinhei. E... exato, pronto.
meio que resumo sobre o que é o livro, acho eu. Mas eu pensei, lá está, com uma entrada destas eu pensei que ele fosse tocar, por assim dizer, temas muito mais, de uma maneira mais profunda. Basicamente é isso que eu quero dizer. Mas não deixa de ser uma má leitura. Também lê-se muito rápido, li mais ou menos em 2 dias, ou uma coisa assim. De seguida li, finalmente, já queria ler este livro há tanto tempo. Pois, e está aqui um livro. Falta-me falar de 2 livros que eu me esqueci porque não os tenho comigo. E como não tenho o telemóvel, porque o telemóvel está a gravar isto, para me dizer quais foram os livros que eu li, faltou-me entre o My Best Friend's Exorcism e o Braiding Sweetgrass. Eu li o Uzumaki, pronto, está aqui a capa, alguns não sei onde é que vou decidir pôr. Ele não está comigo, ele está emprestado. Foi a minha primeira vez a ler um mangá. Mas, uau, que mangá. Esse é 5 estrelas, tipo, sem qualquer sombra de dúvidas, porque acho que foi a primeira vez que eu atenção, frisar o quase quis fechar um livro de tão creepy que ele estava a ser. As imagens são mesmo incríveis. Eu agora só me apetece ler tudo de Junji Ito. Mesmo aqueles livros que não me estavam a chamar assim muita atenção, eu quero lê-los só pela arte, está mesmo incrível, a história é super original. Se fiquei com medo do meu cabelo, porque para quem não sabe, o Uzumaki é uma história sobre uma cidade no Japão que foi cursed, como é que se diz cursed? Que foi amaldiçoada por espirais, tipo, esta coisinha assim, pronto. É um conceito um bocado estranho de imaginar. Quando eu ouvi sobre o que era o livro, fiquei muito confusa, mas fiquei muito intrigada. Foi o que me fez querer ler o livro, e quando o encontrei à venda numa FNAC, já nem me lembro quando, mas quis logo trazê-lo. Li-o também super rápido, é super viciante. Para quem gosta de terror, eu acho que não é que eu tenha um grande conhecimento em mangá, muito menos. Não, em mangá de terror, muito menos em mangá no geral, mas para quem gosta de terror eu acho que é essencial, é mesmo muito bom, é realmente creepy. Se são sensíveis, não leiam, ele tem muitos triggers e é muito gráfico, é mesmo muito gráfico, muito gráfico, é muito gráfico, tem muito gore, portanto para quem gosta imenso de terror, força, é ótimo. Para quem não gosta assim tanto, se calhar eu não ia por aí. Se calhar o My Best Friend's Exorcism é um tipo de terror mais acessível, por assim dizer. Mas pronto, adorei o Uzumaki, que é uma série do Netflix com histórias do Junji Ito. Quero imenso ver, acho que vai ser incrível e quero ler mais. E eu lembrei-me, porque é que eu me lembrei disto? Porque antes deste livro eu li este que também não está comigo, porque eu já o levei para a Joana, que a Penguin Livros kindly nos mandou e nós ficámos super entusiasmadas. Eu peguei, o livro chegou e eu fui logo lê-lo, que é o Patti Smith, She Has the Power. Eu nunca tinha lido nada da Patti Smith e conheço, pronto, a artista, digamos assim, porque ela porque ela faz tudo, ela é incrível. Foi a minha introdução obviamente que este livro não foi escrito por Patti Smith, foi escrito pela Anna Marshall, que é basicamente uma fã da autora e uma ilustradora. Por acaso os desenhos estão incríveis, adorei a arte do livro e senti que me deu o puxanço, por isso é que eu li o Just Kids logo a seguir. Apesar de eu já o querer, ele estava cá mais para baixo na lista de prioridades, mas eu fui logo encomendá-lo assim que acabei de ler aquele livro. Gostei imenso, é assim, não sei como avaliá-lo, por assim dizer, mas gostei de saber o essencial, por assim dizer. Tudo bem que é de um ponto de vista de um fã, ou seja, vai ser sempre diferente do que o ser o próprio autor, não é? A falar da sua vida, mas gostei imenso e adorei os pormenores de a autora dizer as músicas para lermos em partes específicas daquele livro, enquanto ela estava a falar de partes específicas da vida de Patti Smith. E foi espetacular que a Penguin nos tenha enviado esse livro. E pronto, ele agora não está comigo porque eu levei-o para a Joana o ler. Pronto, resumindo e concluindo, a seguir fui logo ler o Just Kids.
Eu adorei este livro. Lá está, é um memoir. Isto é uma coisa que eu vou falar no vídeo com a Joana, do recap. Eu li muitos memoirs este ano e não foi propositado, mas gostei que assim tivesse sido. Mas pronto, isso é para outra altura. Adorei este livro, adoro a escrita de Patti Smith. Eu confesso que já estava com expectativas um pouco elevadas. Felizmente ele não me desiludiu. Por acaso foi uma coisa que nestes últimos livros do ano, lá está, eu li-os todos uns a seguir aos outros, enquanto os outros demoraram mais a ser lidos. Eu li isto também super rápido, porque estava-me mesmo a puxar imenso. A história da Patty com o Robert Mapplethorpe uau, é de loucos no bom sentido. Lá está, uma história também mesmo muito boa para ser transformada em livro e para ser contada. Eu gostei mesmo imenso. Acho que percebo que quem é mais fã, eu já conhecia algumas músicas, mas era só isso. Mas mesmo para quem não é tão fã, eu percebo que possam discordar disto, mas eu acho que é sempre uma boa leitura, porque o livro está mesmo muito bem escrito. Eu gostei imenso da escrita. A história em si é interessante, lá está, isto é não ficção, é a vida de duas pessoas, mas ela conseguiu tornar isto interessante e ainda por cima passa-se nos anos 60, 70 em Nova York. Basicamente o upbringing deles, como é que eles começaram, a amizade, a relação deles é mesmo muito interessante de se ler. Depois de seguida, mais um memoir, que é o In the Dream House. Eu finalmente já queria ler este livro há imenso tempo e finalmente consegui encontrá-lo em segunda mão a um bom preço. Isto é uma capa dura, porque há uma capa, esta capa, acho que vou por aqui, não sei, esta capa, eu normalmente prefiro capas moles, por acaso é uma coisa engraçada, é que há aqui muitos livros, não, há dois livros de capa dura que eu normalmente nunca leio, mas eu adoro esta capa. A Joana diz que isto é um bocado creepy, mas eu gosto imenso. Mas eu não sabia mesmo o que esperar deste livro. E quando comecei a folhear, quando ele chegou, e me apercebi que ele é basicamente sobre... É basicamente essays, por assim dizer. Porque a autora... Pronto, o livro chama-se In the Dream House e cada capítulo, por assim dizer, é um tema. Ou seja, Dream House as Memory, Dream House as Unexpected Kindness, Dream House as Void. E uma coisa que eu achei muito interessante e que já não me lembro da última vez que li um livro assim, é que ela, a narradora, pronto, a Carmen Maria Machado, isto é sobre ela, sobre uma relação abusiva e tóxica lésbica. Ela faz a narração na segunda pessoa, ou seja, you did this, you were thinking this. Eu achei isso bastante curioso, porque torna a história muito mais pessoal, transporta-nos de uma certa forma para o ambiente em que ela estava naquela altura. E está super interessante. Adorei. Pronto, lá está, é aquilo que eu normalmente costumo falar. É um bocado estranho dizer que se gosta de livros, especialmente de não ficção e memoirs, de histórias más, mas eu gostei muito dele e acho que é uma leitura bastante importante. Eu já o recomendei a algumas pessoas. Adorei que tivesse lido finalmente este livro em 2022. Estamos a chegar ao fim. Se eu não me esqueci de nenhum, acho que não me esqueci de nenhum. Trouxe um livro a mais porque pensava que houve um dos livros que eu tinha lido ainda em dezembro, porque eu comecei em dezembro e acabei-o em janeiro. Mas pronto, outro livro foi A Queda, o segundo Camus, de 2022. Eu li O Estrangeiro. Não me lembro se cheguei a falar dele em algum wrap-up. Não, certamente que falei dele, mas eu adorei este. Eu gostei muito do Estrangeiro, até porque foi uma releitura para mim, mas eu gostei muito mais deste, confesso. Eu não sabia o que esperar dele. Comprei, também foi uma das leituras das compras da Feira do Livro. Era um dos livros do dia e eu tive logo que o trazer. Ainda tenho A Peste para ler e quero fazer esta coleção de Camus. Eu adorei. Ele fala sobre basicamente
um homem que se diz ser juiz penitente. É isso, juiz penitente. E eu fiquei um bocado confusa porque quando ouvi esse conceito eu pensava que ele era real, mas depois de alguma pesquisa, a.k.a. o Google, apercebi-me que isso não existe. Ou se existe é em França ou na Algéria, que é de onde é oriundo o Camus, que é meu amigo, pronto, mas este autor e filósofo. Basicamente, o que é este juiz penitente? Ele era um advogado em Paris e foi para a Holanda. Ele vai para lá, simplesmente. Basicamente é isso. Ele está num bar de marinheiros em Amsterdão e ele está só lá a dar conselhos de vida às pessoas que não lhes pediu nada. E o tom, eu adoro a escrita de Camus porque o tom sarcástico dele é qualquer coisa incrível. Eu gosto mesmo imenso. E basicamente este livro é ele todo a ser. Ele, não, a personagem que eu não me lembro, Jean-Pierre. Isto parece um nome super básico francês, é tipo João Silva, mas agora não me lembro porque é em francês, mas ele diz o nome dele. Mas pronto, é essa personagem a ser hipócrita o livro todo, a dizer a um marinheiro que fez isto e que fez aquilo, mas que no entanto não faz sentido fazer isso ou aquilo. Mesmo muito bom. A ironia deste livro é incrível. Adorei os temas que ele aborda. Muito bom mesmo. Acho que se quer, ainda só li, pronto. Eu sinto que este livro é mais fácil de entender, por assim dizer, do que o Estrangeiro, porque o Estrangeiro, na minha opinião, não deve ser lido. Agora parece que estou a falar da Bíblia, tipo, a Bíblia tem que ser interpretada e não sei o quê. Pronto, mas eu sinto que o Estrangeiro não deve ser lido literalmente, ele deve ser interpretado no contexto do existencialismo. Eu acho que já tinha falado sobre isto, certamente. Porque ele tem muitos double meanings e está a dizer uma coisa e quer dizer exatamente o contrário. E este livro é mais óbvio, não é óbvio, mas é mais acessível, na minha opinião, é mais interessante também. Apesar de eu gostar muito do Estrangeiro, depois de eu ter lido este, este é sem dúvida o meu preferido até agora. Quero ler A Peste este ano, 2023. Ficou para o último, porque este livro é muito fininho. Acho que li numa noite, foi assim uma coisa. Porque eu estava a gostar tanto que eu nem sequer estava a ficar com sono. Eu normalmente adormeço a ler. Acontece muito estar a ler e simplesmente fechar os olhos e continuar com o livro aberto. O cérebro controla-se tanto que eu nem sequer fecho o livro. Eu estou literalmente a dormir sentada com o livro aberto. Mas eu gostei tanto desde que eu li-o todo numa noite. Também lê-se bem, é fininho. Porque me puxou imenso e sinto que um livro já não me puxava, um livro deste género de ficção, porque ultimamente tenho andado a ler mais não ficção. Está mais ou menos ela por ela, mas tenho sido mais atraída para não ficção, que é uma coisa que eu nunca na vida esperei, mas eu gostei mesmo muito deste. E basicamente eu quero dizer, já o dei ao meu pai para ele o ler e eu quero que toda a gente leia este livro. Pronto, basicamente é isso. Acho que este livro é incrível, muito bom, leiam. É isso que eu tenho a dizer. E finalmente, o último livro que eu li foi uma surpresa, ele foi-me emprestado, que é Livreiro Anarquista. Eu não tenho muito para falar sobre ele, isto é mais ou menos como uma piada, porque isto, eu não sei se seguem o Confissões de um Livreiro no Instagram, mas assim que me emprestaram este livro eu lembrei-me logo dele, porque isto é, Livreira Anarquista era uma blogger, que por acaso eu não conheço o blog, mas é ela a fazer piadas sobre como é trabalhar numa livraria e é assim, só tenho a dizer que é mesmo muito engraçado, eu fartei-me de rir, eu acho que nunca me ri tanto com um livro, ao ponto de estar deitada na cama e começar-me a rir, literalmente a rir, porque ele é engraçado. Porque as pessoas, são mesmo, especialmente quando ela fala aqui da andorinha, agora já nem eu sei o título do livro, da andorinha e o gato e a andorinha sonhar, acho que é isso. É engraçado, é assim uma leitura muito leve, lê-se super rápido até porque ele tem um monte de imagens, marcador, tem imagens, o texto é grande, é daquelas leituras que é mesmo para uma pessoa descontrair.
Portanto, 2 livros que têm tudo a ver. Um livro meio filosófico e outro para rir, porque why not? E foi assim que eu acabei, contra todas as probabilidades, o meu ano de leituras. Eu não vou falar do... Eu, entretanto, já li um livro. Já li o primeiro livro de 2023. É meio batota. Não é batota. Eu comecei a lê-lo em 2022. Eu já nem sei quantos anos. Mas comecei a lê-lo em 2022 a achar que ainda ia conseguir pôr mais um livro para esse ano. Mas é um facto que acabei-o em janeiro. E está tudo bem, isto não, da maneira que eu estou a falar parece que quero ler 50 mil livros por ano e quanto mais ler assim só porque estou a ler melhor. Eu quero ser mais consciente das minhas leituras, mas esta leitura que eu fiz de facto não me importa nada, nem me faz diferença nenhuma que tenha ficado para 2023 porque foi mesmo muito boa. Eu não vou falar dele porque vamos ver se eu vou conseguir manter o ritmo destes wrap-ups. Lá está, 2023 não sei como é que vai ser, não sei se vou decidir fazer wrap-ups mensais, porque não sei como é que vai ser o ritmo das minhas leituras. O ano passado foi um ano de muitas adaptações, novas rotinas e coisas assim. Este ano já estou um bocadinho mais settled, mas vamos ver que livros é que eu escolho também. Se vou estar num reading slump ou não, que agora é que eu me apercebo do intervalo de tempo que eu deixei entre certas leituras. Estes últimos 5 ou 6 livros é que foram mais de seguida. Vamos ver o que 2023 nos espera. Cá estarei daqui a 1 mês ou 3, quem sabe. Pelo menos daqui a poucos vídeos estarei de volta para falar com a Joana sobre as nossas leituras do ano todo e fazer assim uma pequena análise, o que é que esperamos para 2023, como é que foi 2022, essas coisas assim. E vai ter gráficos, que é uma coisa que eu estou super ansiosa. Pronto, se não me seguem não sei. Pronto, se quiserem o meu Storygraph, eu vou deixá-lo. Eu acho que nós temos deixado na descrição da maior parte dos vídeos. Eu gosto muito do Storygraph para visualizar as minhas leituras, porque ele faz gráficos automaticamente. Só tenho pena que não dê para interagir tanto como no Goodreads. Por favor, que alguém se lembre de criar uma aplicação simbiose do Goodreads com o Storygraph, porque eu só queria o melhor dos dois mundos, que é a comunidade do Goodreads e a interface do Storygraph, que é mesmo muito fixe. E é isso. Espero que tenham gostado. Digam-me se leram algum destes livros, se vos convenci a ler algum deles. Como é que foram as vossas leituras de 2022? Também gostava de saber. E é isso. Vemo-nos para a próxima.